Paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e nós estamos meditando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grimond de Montfort. Nós estamos lendo e meditando passo a passo, né? Cada trecho a gente faz uma pequena meditação. E nós estamos ainda no capítulo 1. Então você vai ter o capítulo 1, você pode ir no nosso canal verificar os vídeos que já foram gravados. Tem o capítulo 1, parte 1, tem o capítulo 1, parte 2, e agora a terceira parte, que se Deus quiser nós vamos concluir o capítulo 1. Tá bom? Então nós paramos onde estávamos falando, eu estava meditando como Maria cuidou do menino Jesus. Não tem ali a vida dos 30 anos de Jesus, pouco se diz, né? Tem a apresentação do menino Jesus no templo, tem pouquíssimas passagens, e sim, nós conhecemos a vida pública de Jesus, ali quando começa com os seus aproximadamente 3 anos, né? Com 30 anos, os 3 anos de vida pública, que, como nós conhecemos, segundo a tradição, Jesus olhou ali com seus 33 anos, se entregou por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a salvação. Então, nesta vida de menino, de criança, como Maria cresceu, como Maria criou o menino Jesus, ali cuidando de cada detalhe, né? Amamentando, cuidando, limpando. E nós refletimos, finalizando a parte 2, quando o Espírito Santo, quando São Luís Maria de Montfort explicava o quanto Nossa Senhora era bendita e cheia de graça, né? Plenitude da graça. Porque de tal modo ela recebeu uma dupla plenitude, porque quando o arcanjo Gabriel anunciou a Maria, já disse, plena da graça, cheia de graça, né? E aí depois o Espírito Santo vem e envolve ela com sua sombra. Olha quanta graça. E além disso, ela vive cheia do Espírito Santo, criando o Yeshua, o Deus que salva, criando o menino Jesus, que aí atinge a sua idade adulta, né? E aí se entrega por todos nós. Continuando então, só a Maria confiou Deus as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Veja bem, você quer isso? Eu quero. Bem como de neles fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre para aí passearem aprazivelmente com Deus, como está em Gênesis 3:8. Para aí se esconderem dos seus inimigos, para aí comerem um alimento delicioso, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a grandes tragos as celestes águas da bela fonte que aí jorra abundantemente. Ou melhor, visto ser ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, de onde Adão e Eva culpados foram expulsos, só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz, para os tornar santos. Ali, no seio da Virgem Maria. Então, que nós possamos buscar essa terra santa. Todos os ricos do povo
para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, todos os ricos do povo suplicarão a vossa face pelos séculos afora. E especialmente no fim do mundo, isto é, os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em orar à Santíssima Virgem e em ter sempre presente como perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção nisso, minha irmã. Ó. Bem nessa parte aqui. Que as almas, os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em orar à Santíssima Virgem. Que nós possamos, então, orar à Santíssima Virgem, porque nós queremos esta graça para nós. Nós queremos a santidade. Esse é o nosso objetivo. E agora, nós passamos a outro subtítulo. A devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nesses últimos tempos. Veja bem, nós estávamos falando como ela era necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Não somente a salvação, como foi no outro anterior, mas aqueles que são chamados, nós que somos chamados, como Jesus mesmo disse, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós precisamos ser santos. E aqui, como esta devoção é particularmente mais necessária nesses últimos tempos. Você sabe tudo o que está acontecendo, você está vendo toda a crise, toda a batalha, todas essas ideologias, o que estão fazendo com as nossas crianças, o que estão tentando fazer com as crianças até das famílias católicas. Quantas ideologias e quantas confusões neste mundo, nesses tempos. Disse que isto acontecerá especialmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Assim foi revelado a uma santa alma, cuja vida foi escrita por M. Durant. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados. Serão singularmente devotas da Santíssima Virgem. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Na hora, o santo que vem à minha mente é São Pio de Pietrelcina, também, né? Porque, veja bem, o tratado é bem antigo e nós estamos lendo agora, e aqui está falando dessas profecias, onde porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos. Então, o primeiro santo sacerdote a ter em si os estigmas, São Pio de Pietrelcina. Nós conhecemos vários santos estigmatizados, sim, né? Até o próprio São Francisco de Assis, o pai seráfico. Mas sacerdote, São Pio de Pietrelcina, que veio justamente para nos ajudar a resgatar grandes valores da fé católica, principalmente voltada à intercessão dos sacerdotes, né? Chamando a todos nós a obediência, ele que foi extremamente obediente. Você que não conhece, busque, né? Conhecer ainda mais a vida de São Pio de Pietrelcina, esse grande santo que teve sobre si os estigmas de Cristo Jesus durante 50 anos, sofreu muito e se entregou por Cristo Jesus, né? Viveu ali a sua crucificação por cada um de nós. E São Pio de Pietrelcina também, ele era muito devoto da Imaculada Virgem Maria. Olha só, serão singularmente devotos
da Santíssima Virgem, esclarecidos pela sua luz, alimentados com o seu leite, conduzidos pelo seu Espírito, sustentados pelo seu braço e guardados sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com outra. Com uma combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com a sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Levarão todo o mundo por suas palavras e exemplos a verdadeira devoção, isto é, atrair-lhes-á o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Foi o que revelou Deus a São Vicente Ferrer, quando apóstolo do seu tempo, que claramente o indicou numa das suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58, por estas palavras: o Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Converter-se-ão pela tarde, sofrerão fome como cães e hão de andar à volta da cidade para encontrar de comer. Esta cidade, à volta da qual os homens andarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo morada e cidade de Deus, conforme Salmo 86, 3. E o outro subtítulo agora é o ofício especial de Maria nos últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Tanto assim que São Dionísio Areopagita deixou escrito que quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado lhe não tivesse garantido o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida e, por isso, deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelá-la só muito pouco, desde a pregação do Santo Evangelho. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos, nesses derradeiros tempos. Presta bem atenção. Primeiro, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, em sua humildade profunda, tendo obtido de Deus, dos seus apóstolos e evangelistas, que não fosse manifestada. Segundo, porque ela é a obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na terra pela graça, como no céu pela glória. Por isso, Deus quer, por meio dela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. Terceiro, sendo a aurora que precede e descobre o sol da justiça, Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida à vista
para que Jesus o seja também. Quarto, visto ser ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós da primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda vez, embora de maneira diversa. Como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Esse é o quinto. Aquele que achar Maria, achará a vida. Isto é, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não a pode achar quem não procurar. Não pode procurá-la quem não a conhecer. Pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido. Pois, necessário que Maria seja conhecida, mais do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força, para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair por meio de promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. Vamos ser perseguidos. Presta bem atenção. E finalmente, ela deve brilhar em graça. Olha só, em misericórdia, em força e em graça, para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Sétimo, enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. O demônio ele tem um ódio terrível dos filhos da Imaculada. Você que toma Maria por mãe, você que tem em sua alma essas raízes da Imaculada Virgem Maria, realmente o demônio detesta, né? E vai nos perseguir, sim, mas o Imaculado, por fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Estas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia, até vir o reino do Anticristo. Presta bem atenção. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Vem, a propósito, explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Conforme Gênesis 3,15. Deus nunca estabeleceu e formou senão uma única inimizade, mas esta irreconciliável, devendo durar e mesmo aumentar até o fim.
é a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e satélites de Lúcifer. Deste modo, o inimigo mais terrível que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua santa mãe. E Maria, ainda existindo apenas na mente de Deus, foi por ele dotada desde o paraíso terrestre de tanto ódio contra esse maldito inimigo, tanta diligência em descobrir a malícia desta antiga serpente, tanta força para vencer, aniquilar e esmagar este ímpio orgulhoso, que este a teme não só mais que todos os anjos e homens, mas, num certo sentido, mais do que ao próprio Deus. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente superiores aos da Santíssima Virgem, visto as perfeições dela serem limitadas. Mas é que, em primeiro lugar, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade desta humilha-o mais que o poder divino. Porque ela é uma criatura, né? Em segundo lugar, Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demônios que eles temem mais um único de seus suspiros por alguma alma que as orações de todos os santos, e uma só das suas ameaças mais que qualquer outro tormento. Isto foram eles obrigados a confessar muitas vezes, ainda que de má vontade, pela boca dos possessos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela sua desobediência, salvou Maria obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos seus filhos e entregou-os ao demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade. Isso disse Santo Irineu. Santo Irineu. Você prestou bem atenção? Como é fantástico isso? Enquanto Eva, eu vou repetir. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou-os ao demônio. Olha como é grave isso. E Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade, à sabedoria encarnada, ao Cristo, Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador. A certeza da vitória é nossa, mas nós precisamos viver na verdade. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós, seguindo essa maré desse mundo, esse politicamente correto, preocupado em não falar a verdade. Olha as pessoas que lhe são próximas, as pessoas que lhe são íntimas. Você precisa falar, você precisa trazê-los para o seio da Virgem Maria, para este local. Você precisa levar essas raízes da Imaculada Virgem Maria para adentrar nas almas daqueles que lhes são próximos. Você precisa deixar que essas raízes cresçam no seu coração, eu, você, nós, e também dos nossos. É isso que eu estou aqui de maneira tão simples, colocando neste canal, para que mais pessoas, eu sei que já tem vários vídeos falando sobre isso, mas tem que ter muito mais ainda. E tem que alcançar as pessoas, para que elas possam entender que nós precisamos, nesses tempos, nos aproximar da Santíssima Virgem, para que em Maria nós possamos sim confiar nela, que foi e é fiel,
e salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade. Por isso, pelas mãos de Maria, eu quero ser de Cristo Jesus totalmente. Eu me entrego totalmente, inteiramente, na consagração, todos os méritos, poucos que tenho, todas as boas ações, tudo que existir e for meu, eu entrego nas mãos da Imaculada Virgem Maria, para que ela apresente a Cristo Jesus, para que eu possa nela ser gerado e que o Espírito Santo venha gerar Cristo Jesus em mim. É isso que nós precisamos, gente. Por favor. Deus constituiu não somente uma inimizade, mas inimizades. Não apenas entre Maria e o demônio, mas também entre a descendência da Virgem Santa e a de Satanás. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Eles não se amam, nem têm qualquer correspondência interior uns com os outros. Os filhos de Belial, conforme Deuteronômio 13:13. Os escravos de Satanás, os amigos do mundo, não há diferença. Aqueles que são amigos do mundo são escravos de Satanás. Até hoje perseguiram sempre e perseguirão mais do que nunca aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora, Caim perseguiu seu irmão Abel, Esaú perseguiu Jacó, figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre este orgulhoso. E essa vitória será tão grande que chegará a esborrachar-lhe a cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela descobrirá sempre a sua malícia de serpente e porá a descoberto as suas tramas infernais. Dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos os seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Quero frisar aqui, servos fiéis. Senhor, dá-me a graça de ser servo fiel da Imaculada Virgem Maria, porque ela vai proteger, dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos os seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos que ela suscitará para lhes fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos, como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em troca, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino que esmagarão, com a humildade do seu calcanhar e em união com Maria, a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Que profundo, que maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós precisamos desejar. Seremos, sim, humilhados deste mundo. Seremos, sim, vistos até por nossos irmãos, muitas vezes os próprios católicos. Nos olharão com desdém. Aqueles que escolheram ser escravos da Imaculada Virgem Maria, muitas vezes serão olhados com desdém, desprezados, como diz aqui, calcados, serão pequenos, na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos. Como o calcanhar o é, diante de todos os membros, né? Tão inferior, lá embaixo.
E agora esse subtítulo é muito importante: Os Apóstolos dos Últimos Tempos. Enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá, sem dúvida, se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Olha só, o santo vai mostrar para a gente qual é essa prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Verão então, com tanta claridade, quanto a fé lhes permitir, a formosa estrela do mar, e se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e devotar-se-ão inteiramente ao seu serviço. Como seus súditos e seus escravos de amor, experimentarão as suas doçuras e bondades maternais e amar-lhe-ão ternamente como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela, em todas as coisas, como sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus. E a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Olha que maravilha! Serão setas na mão do poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para trespassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Presta atenção. O ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Olha que maravilha! Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo. Odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes. Odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apagarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não sei você, mas dá uma sede, um desejo na alma de alcançar estas graças. Que eu e você, que nós possamos ser assim, ó, pelos ares, o menor sopro do Espírito, nós vamos, e sem se apegar a coisa alguma. É o desapego. Quantas meditações nós estamos falando de desapego, gente? Veja bem, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Esse é o desejo do nosso canal, espalhar a palavra de Deus, a vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e seus adeptos. Atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, conforme Efésios 6,17 e Hebreus 4,12. Todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor
das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os chamar. Deixarão após si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei, conforme Romanos 13:10. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação, nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. É esses que serão os apóstolos dos últimos dias, dos últimos tempos, os apóstolos da Imaculada Virgem Maria. Olha só, terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e de Maria no coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Meu Deus do céu! Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isso? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. E encerra agora esse capítulo 1 com o Salmo 39:2. Esperei ansiosamente o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, hoje nós encerramos o capítulo 1 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Você que ainda não assistiu, você pode estar assistindo os 2 primeiros vídeos, né? O capítulo 1 está dividido em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Dessa forma simples, eu estou lendo o tratado. Convido você a tomar o seu tratado em mãos para que possa acompanhar comigo. Algumas traduções dão pequenas diferenças, mas é o tratado de São Luís Maria de Montfort. Não pode mudar. Ele é o único. Tá? Eu digo assim, algumas traduções dão algumas diferenças de palavras, mas o significado é o mesmo. Então você pode acompanhar comigo durante o vídeo. Você pega o seu, lê junto e nós meditaremos. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas. Logo estarei também gravando o capítulo 2, né? Que provavelmente também será em partes para não ficar muito longo o vídeo. Como nós estamos meditando, os vídeos estão ficando aí 40 minutos, 35 minutos. Então, são vídeos longos. Então, para que não fique muito longo, nós estamos dividindo em partes. Que você possa, então, meditar. Tome o seu tratado em mãos, leia junto comigo, nós vamos meditando e as suas dúvidas você vai colocando aí. Posteriormente, nós vamos estar lendo, vendo aí os comentários e nos próximos capítulos vamos sanando todas as dúvidas. Aqui a gente não tiver conhecimento para sanar, nós vamos buscar quem tem. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Que Deus lhe abençoe muito, fortaleça cada vez mais e que isso possa enriquecer muito a minha e a sua alma. Eu lendo e meditando assim para vocês, está fazendo um grande bem para a minha alma.
porque aí eu posso também me aprofundar cada vez mais. Vamos rezar esta Ave Maria, encerrando então o capítulo 1, pedindo que Nossa Senhora realmente crie raízes em nossa alma, que nós possamos ter em nossa alma Maria presente, para que o Espírito Santo venha voando depressa gerar em nós Cristo Jesus, no dia a dia da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo São Paulo, de São Pio de Pietreutina, do glorioso São José, de São Luís Maria Guilherme de Montfort, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos nos aproximar cada vez mais da Imaculada Virgem Maria. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.